Olá, amigos e amigas da Bahia e do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o nosso quarto episódio sobre a diáspora africana e a formação econômica, social, política e cultural brasileira. Nós já passamos pelo extrativismo, pela cana-de-açúcar, passamos pela mineração e hoje nós vamos nos abraçar com o café. O café que promoveu um grande desenvolvimento no Brasil. Hoje é você, senhor café, negro na cor e rico na descendência as outras. Mas antes de darmos início à cultura do café, vá aqui embaixo do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e dê o joinha se você gostar do vídeo, se você gostar do conteúdo. Então vamos lá. A Bahia, o Brasil, o café e a expansão brasileira. E com eles, a expansão da cultura afro-brasileira. Porque existe uma frase muito importante no Brasil e no mundo e que eu costumo sempre repetir. Existe uma história da África sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem a África. E de lá trouxemos o reino dos Axantes. Trouxemos para o Brasil para fazer a mineração. O professor Milton Santos, no século XX, eles nos remete a uma frase espetacular. Ele diz que é na escassez que existem as grandes invenções. E nós vamos mostrar isso aqui em um momento da grande invenção da culinária brasileira, hoje brasileira, mas trazida pelos africanos. Foi nessa escassez. O Brasil sai do extrativismo, cana-de-açúcar, litoral, vai para o continente com a mineração, para o Planalto Central, vem para o café, novamente para o litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo e algumas regiões do Pará. Eu rumo também para o sul, que até agora você lembra que eu não falei do sul, mas o sul recebe levas de italianos, de poloneses, de alemães para morar em seu território, para plantar o café. O café expande São Paulo. São Paulo tem uma das maiores colônias italianas do Brasil. O café produz a riqueza do Brasil. O café, ele traz para o Brasil uma riqueza formidável que é levada à substituição das importações brasileiras. O café deu tanto dinheiro ao Brasil que o Brasil começa a fazer as substituições das importações com a riqueza do café. São Paulo se expande, o Rio de Janeiro se expande. Em 1822, o Brasil tornara-se livre de Portugal. E o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil é a Inglaterra. E por uma razão muito simples, a Inglaterra estava gestando nos seus seios, nos seus ventres, a Revolução Industrial.
E essa revolução industrial precisava de mão de obra remunerada para compor o mercado consumidor. E assim, a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil. E para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra disse: eu reconheço. Agora, a partir de 1822 até 1830, o Brasil não pode mais importar escravizados. Susto absoluto na coroa portuguesa. Esse susto absoluto é formidavelmente escrito nesse livro. Africanos Livres no Brasil, da grande professora Beatriz Mamigonian, da Universidade Federal de Santa Catarina. Africanos Livres. Leia este livro, é imperdível para você compreender esse período do Brasil em que a Inglaterra disse que a partir de 1830 não podia mais entrar negros no Brasil, e o Brasil continuou. O Brasil continuou, pelo menos cometendo seus absurdos. Todos os negros que entrassem no Brasil até 1830, eles seriam declarados automaticamente livres, libertos. É aí que vem o trabalho dos negros livres nas lavouras de café, o trabalho dos negros livres nas ruas de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Leiam, estudem a cultura afro, estude profundamente a história do Brasil. É aí que surgem grandes heróis brasileiros e heroínas, como Luiz Gama, que conseguiu, com esta lei, com este decreto assinado entre o Brasil e a Inglaterra, emancipar mais de 500 escravizados adentrados no Brasil de forma irregular. Eu estou no século XIX. E o século XIX, o Brasil era um país urbano. Como o Brasil era um país urbano, eu precisava trazer outras levas de negros que não fossem trabalhadores de certas lavouras. Mas os negros livres, eles também sabiam trabalhar em lavoura. Tanto que muitos trabalharam nas lavouras de São Paulo, do Rio, do Paraná, do Rio Grande do Sul. É por isso que lá tem negros, que eles foram trabalhar na lavoura. Se vocês querem saber. Se não, fique com preconceito enrustido em vocês. O Brasil urbano trouxe também a culinária. Olha o que eu falei, que o doutor Milton Santos nos fala no século XX, é na escassez que se tem as grandes invenções. Foi na escassez que os negros e negras trouxeram para o Brasil as grandes culinárias, e assim a feijoada. Porque eu tinha o feijão, mas para fazer o feijão eu precisava misturar todas as carnes. Eu tinha as verduras, e para fazer uma boa verdurada eu precisava de carnes, e eu saía misturando tudo. Aí surge o cozido à brasileira. O indígena, os povos indígenas inventaram a maniçoba, o cozimento da folha da mandioca. Mas esse cozimento da folha da mandioca não podia comer só puro. E aí o recôncavo da Bahia, o Pará, inventa a maniçoba cheia de carnes, que é a feijoada. É a feijoada com folhas de maniçoba. E para o Brasil vêm os povos nagôs, os povos iorubais, nagôs em algumas regiões,
Mas eu vou gravar um livro, um vídeo aqui, só sobre a cultura iorubá. E eu trago toda a riqueza dos terreiros de Xangô. Eu trago todas as riquezas da culinária. Eu trago todas as riquezas da alfaiataria. Intelectuais baianos e brasileiras como Jorge Amado, Roger Bastide, Caribé, adota a cultura iorubá, porque segundo o professor Alberto da Costa e Silva, um dos grandes conhecedores de África do Brasil, é a maior cultura do planeta, é a cultura iorubá. Iorubá, que representa as diversas etnias. Etnias com língua comum. Etnias que a maioria na Nigéria, no Benin, em Guiana, em Togo. E sabe onde eles habitavam? O reino de Queto. É para o Brasil que vêm todos do reino de Queto e da Costa da Mina. Costa do Marfim. E foram levados pelo mundo inteiro para o Brasil, para Cuba, para Trinidad e Tobago, para o Haiti. E levamos toda uma cultura forte e pujante. O orixá que se cultivava no reino iorubá era o orixá chamado de Xangô. O século XIX trouxe algumas coisas ruins para o povo iorubá. Acontece a invasão dos povos Fulani. Os povos Fulani que empurra os iorubás para o sul da África. Os trajes que nós trouxemos para o Brasil, que os iorubás trouxeram, eram de algodão fino. Agbada, você sabe o que é isso? Agbada. Agbada, os blocos de carnaval conhecem muito. Os blocos de carnaval adotaram os abadás, que eram roupas masculinas que os iorubás vestiam. E eu começo a vender nas ruas da Bahia, no Rio, eu começo a trazer toda a culinária, todos os modos de fazer uma nova forma de ver o Brasil e o mundo. Os iorubás, segundo o professor Alberto da Costa e Silva, é uma das maiores filosofias do planeta, se não a maior, segundo o professor Alberto da Costa e Silva. Não é a grega, não é a romana, é a iorubá. Eu trago grandes conhecimentos que vocês vão ouvir em mais de 40 minutos que eu vou gravar aqui sobre a cultura iorubá. A cultura iorubá ganha o Brasil com intelectuais das universidades. Roger Bastide, vindo da França, e espalha a cultura iorubá pelo Brasil. A religião de matriz africana, instalada aqui desde o período do extrativismo até os nossos dias, ele traz os grandes terreiros. Ele traz o terreiro Ilê Opó Funjá, o terreiro do Bate-Folha, o terreiro do Oxumaré. Terreiros tombados pelo patrimônio artístico e cultural brasileiro. Mas eu tenho mais igrejas tombadas do que terreiros, por uma maldade da história do Brasil. Fala-se muito nos terreiros de forma leviana,
Mas eu vou desmascarar isso aqui aos poucos. A história oficial do Brasil, principalmente no período da ditadura militar, fala-se muito da igreja progressista, da igreja que protegia os comunistas. Mas esta mesma igreja, como Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara e outros que protegiam, nós também tivemos terreiros que protegiam. Foi assim o terreiro Leopold Funjá, que escondeu dentro das suas florestas comunistas, como José Carlos Capinã, que foi lá que ele se converteu ao comunismo. Ou, desculpe-me, lá que ele se converteu ao candomblé, porque ele era comunista, ele era ateu. E como ateu, ele se converteu. O bate-folha, você está vendo? Quantos terreiros protegeram comunistas? Mas a história oficial só fala da Igreja Católica de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Com todo o respeito que nós temos a Dom Paulo Evaristo Arnes. Fala da igreja do bispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Mas nós precisamos falar de Mãe Senhora, de todos esses mães e pais de santo que fizeram uma coisa linda no Brasil e, sobretudo, na Bahia. O Brasil, nesse período de 350 anos, ele sofre mudanças constantes, do extrativismo ao café. Mas o capitalismo, a Revolução Industrial estava emergindo. E a Inglaterra não admitia mais essa coisa absurda que era a escravidão. Em 1850, ele faz a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico em todo o Atlântico. E, pasmem, senhores, quando os navios de bandeira portuguesa ou brasileira avistavam o navio de bandeira inglesa, pasmem, eles jogavam as cargas ao mar. E essas cargas ao mar eram de negros e negras de iorubais. O capitalismo, ele precisava se instalar. E como ele precisava se instalar nas Américas, ele tinha que destruir a escravidão. E assim aparece no Brasil todas as formas de defender a abolição. Para o Brasil vieram estrangeiros para trabalhar na lavoura de café, os italianos, os alemães, ganhando salários que os brasileiros, os africanos, os brasileiros já africanizados, já brasileiros livres, não conseguiam receber. Você está vendo, meus amigos e minhas amigas, que triste é o nosso Brasil? Que triste história nós construímos. E ainda dizem que racismo é mimimi, que racismo é um absurdo, o Brasil não tem. Por quê? Gente, é melhor você ter um racismo aberto, porque você sabe se defender, do que você ter um racismo mentiroso, forjado, debaixo do tapete, porque você não sabe se defender. Mas nós somos fortes, como eu disse lá no nosso primeiro encontro, na parte 1. Eu disse que tudo chegou, sobrevivente no navio, e ainda produziu milagre de fé no extremo ocidente. E nós estamos aqui resistindo. Resistimos até o café. Resistimos a extrativismo, a cana-de-açúcar, resistimos à mineração, resistimos à cana-de-açúcar, concorrendo com italianos, alemães, poloneses, né? E todos recebendo salários, e a gente recebendo nada. O nosso próximo encontro
vocês vão ver que esse período da história do Brasil ele é perverso. Porque a história do Brasil querendo emancipar e a gente querendo levar novas culturas para o mundo. Mas no próximo capítulo nosso, nós vamos falar da cultura do café, dos movimentos abolicionistas, nós vamos falar da grande abolição. Eu digo grande no sentido de que é um dos fatos mais importantes da história do Brasil. Nós vamos mostrar como foi a abolição. E nós vamos mostrar como foram os 130 anos depois da abolição. Quanta perversidade cometeram com nossa gente. Eu vou ficando por aqui e aguardando vocês no episódio número 5, que nós vamos falar de tudo isto. Um grande abraço e fique com Deus.